Bem-vindos ao Saúde Cantaros, o podcast em que a gente vai discutir temas relevantes para a sua saúde. Sou Eduardo Delamare, médico radiologista, especialista em diagnóstico por imagem, e trago aqui hoje então o Dr. Daniel Pires Vaz, médico urologista, e vamos discutir então o tema câncer de próstata e biópsia de próstata guiada por ultrassom. Dr. Daniel. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. É um prazer estar aqui e poder trazer um pouquinho de informação aí para o público. Certo. Onde que você estudou? Como que foi a sua trajetória para chegar até aqui? Como que você chegou na urologia? Por que você fez urologia? Muito boa pergunta. Então, eu sou egresso da Universidade Federal do Mato Grosso. Eu entrei em 2011 e me graduei em 2017. Depois disso, eu voltei para a minha região natal, em Minas Gerais. Fiz a minha especialização em cirurgia geral. E desde já, na faculdade, eu já me interessava muito pelo assunto da urologia. E aí, saí já da cirurgia geral já com a intenção de prestar a residência em urologia. Por conta da pandemia, eu fiquei um ano aí em hiato, trabalhando ali na frente de campanha mesmo, ali atuando contra o Covid. E depois disso, ingressei na residência de urologia na Santa Casa de Porto Alegre. E lá fiquei por 3 anos, onde eu concluí então a minha especialização e retornei a Cuiabá já depois de ter passado em alguns concursos públicos, né, federal, estadual, aqui em Cuiabá, e aí é onde eu atuo hoje, principalmente. Muito bom. E eu lembro que a primeira vez que alguém falou para mim da biópsia transperineal, na verdade foi você, né? Eu te pedi uma indicação para fazer um curso sobre isso mais ou menos há 1 ano e meio, né? E você me indicou alguns colegas, eu acabei fazendo o curso. E eu queria saber como que você descobriu isso, essa biópsia, se você chegou a ver na residência, como que você descobriu essa biópsia pelo períneo? Excelente pergunta, né? Então, quando a gente tem a biópsia de próstata, esse é o exame padrão, é o exame que é indicado em todos os guidelines para o diagnóstico de câncer de próstata. Então, normalmente, o que a gente tem aí desde a década de 90 é a biópsia guiada por ultrassonografia via transretal, que é essa que a gente aprende durante a nossa formação. No 2º ano de residência, a gente efetuava esse procedimento para o nosso treinamento, e lá a gente tinha um grande público, né? A região metropolitana de Porto Alegre, mais de 2,5 milhões de habitantes. Então a gente tinha muita mão em biópsia transretal. Durante o Congresso Brasileiro de Urologia, o 19º Congresso, que foi em Salvador, na Bahia, em 2023, eu tive a oportunidade de participar de um curso, que era o curso de biópsia transperineal. E me chamou muita atenção porque mudar a via de abordagem, sendo que a gente já tem muito bem impactuado a via transretal. E aí eu me apaixonei com a técnica, porque foi um curso hands-on, um curso onde a gente teve como efetuar a técnica. Eu efetuei a técnica por 2 formas, né, usando o grid e depois com a mão livre. E assim, a técnica muito menos invasiva, menor taxa de infecção, e aí a gente consegue ter melhores resultados. Muito legal. Foi muito legal que você me indicou justamente a técnica que é a mão livre, né? E eu tinha um pé atrás com a transperineal, porque até onde eu tinha acompanhado era com esse grid, né? Que, na verdade, eles adaptaram, né? Da radioterapia, Exato. Né? E aí, na verdade, tinha que furar várias vezes a próstata em vários pontos. E aí, o que eu sabia, assim, é que dava sangramento, né? Algum edema, mas a próstata inchava, às vezes tinha retenção de urina. Então, eu acabei descartando, a princípio, né? Essa técnica transperineal. Mas aí, quando você falou, eu fui ler, né, sobre a transperineal moderna, né, que faz um furo só de cada lado para tirar todos os fragmentos. Então já me interessei bem mais e fui atrás para fazer o curso, né? Exato. E aí foi até o próprio pessoal lá de Brasília, né, com quem a gente fez o curso. A gente fez em tempos separados, mas foi a mesma equipe que fez o treinamento. Sim, Dr. Sérgio Levi, né, e a equipe, né? Então, assim, foi muito satisfatório a gente poder aprender, pôr a mão na massa realmente, fazer a técnica. E eu tive a sorte de te conhecer logo quando eu retornei a Cuiabá, te apresentar a técnica, e você me convidou, né, para fazer junto contigo. Sim. E aí, desde então a gente está em essa parceria e já vai fazer quase 2 anos. Muito bom. Excelente. Olha, até agora eu não tive nenhum caso de infecção. Lá em Brasília também, onde eu aprendi, em mais de 600 casos eles não tiveram nenhuma infecção, nenhuma internação. E se você puder falar um pouquinho do que você aprendeu, né, sobre as estatísticas e tudo. O que eu vi, até onde eu vi, eles começaram a fazer uns trabalhos mais assim, intensos sobre isso na Noruega, né? Depois que teve um falecimento de um paciente lá por sepsis e tal, eles começaram a modernizar a técnica. E
o que eu vi é o seguinte, de 2021 para 2022, a média de mortes, que era de 10 por ano, caiu para 0 por ano, né? Exato. E a infecção que motivava a internar o paciente após a biópsia, que era de 2 a 5%, passou para 0,075 de ter que internar e nenhum morrer. Então, assim, para mim ali acabou, assim, eu parei de fazer a transretal depois disso, né? Exatamente. Então a gente tem que lembrar que na via transretal a gente tem a perfuração da mucosa do reto e, querendo ou não, por mais que a gente faça a limpeza mecânica e até antibiótico profilaxia, a gente ainda vai ter contaminação ali, conforme a gente tem a penetração da agulha através do reto, e a gente vai ter, então, levando, né, bactérias para dentro da via urinária do paciente. E isso aumenta o risco do paciente desenvolver uma infecção urinária e até uma prostatite. A prostatite é uma patologia grave, pode levar o paciente a uma sepse e isso sim aumenta o risco de mortalidade. E quando a gente passa a fazer essa punção para fazer a coleta dos materiais para anatopatológico via transperineal, a gente evita essa via do trato digestivo e diminui muito o índice de infecção bacteriana. Então, assim, os estudos mais recentes, inclusive, eles não estão mais olhando a taxa de urosepse e nem a taxa de prostatite, eles já estão olhando já a taxa de infecção urinária, que é uma coisa que normalmente a gente não se preocupa. Isso já para definir se há ou não a necessidade de antibiótico profilaxia, que normalmente a gente não tem feito, né, basicamente. Essa foi uma das vantagens apontadas nos estudos, que na verdade tem essa preocupação de cada vez ter mais resistência, né, bacteriana, então quanto menos antibióticos seria melhor, né, teoricamente. Então foi uma das vantagens apontadas. A outra coisa que eles falaram também nos trabalhos é sobre a questão de, com a mão livre, você ter acesso a outros ângulos, né? Porque assim, quando você entra pelo reto, a agulha vai acoplada ao transdutor. Então ela só consegue andar na mesma direção que o transdutor. Enquanto que quando você vai pelo períneo, você entra em parte mole, assim, livre, né? Só com a agulha. Então você pode direcionar para qualquer lado que você quiser. Para cima, para baixo, para lateral, para medial. Então você tem 4 direções ali para mexer com a agulha. Então você consegue alcançar regiões que antes eram inalcançáveis ou difíceis de alcançar pela transretal, né? E ainda falando dentro da própria transretal, né, comparando a técnica com o grid e a técnica hands-free, né, a gente vê que nos pacientes que têm próstatas muito grandes ou o anel pélvico interno muito fechado, a técnica hands-free a gente tem um benefício melhor, porque justamente por conta dessa angulação, a gente consegue alcançar a próstata em toda a sua dimensão, né? Sim, e o grid a gente fica um pouco restrito. Eu já tive alguns casos, o paciente já tinha feito 2 ou 3 biópsias e na quarta, né, que fez pela transperineal, que foi diagnosticar. Então, assim, a região do ápice, principalmente, né? Pois é. Regiões anteriores, a região que está na frente da próstata, geralmente a agulha vai alcançar mais fácil, né? Uhum. E outra coisa que eles apontaram também é que tudo mudou, assim, para muito melhor quando começou a ter um acoplamento, assim, da imagem da ressonância com o ultrassom, né? Então, seja por software, ou seja porque o médico estudou a ressonância antes de fazer o procedimento, ou seja, quando a ressonância começou a ser usada, né? Começou a ser considerada antes de furar o paciente, que mudou bastante o resultado, né? Com certeza, a ressonância multiparamétrica de próstata é um excelente instrumento tanto para ajudar a guiar já a nossa biópsia, mas também como ferramenta de estadiamento, né, pré-operatório. Então, assim, identificou-se o nódulo suspeito, sejam PRADs 3, 4 ou 5. A gente tem indicação da biópsia, seja também pelo aumento do PSA ou por nódulo palpável, a gente está indicado a biópsia. Aí qual a via vai ser a biópsia? A gente tem que discutir com o paciente, mas a gente já tem evidência científica comprovando que a via transperineal ela é superior pelo menor risco de infecção, mas também pelo aumento da taxa de detecção. Então, assim, quando a gente olha só pela ressonância, o valor preditivo positivo, por exemplo, de um PRAD 5, ele é só de 60%. Mas quando a gente faz a biópsia guiada pela ressonância, método transperineal, a gente consegue aumentar a taxa de detecção do câncer clinicamente significativo e aí ajudar o paciente, né? Feito um diagnóstico mais precoce, ele vai ter menos sequelas ali depois daquele tratamento. Então, isso muito bom. Justamente isso, né? Que eles perceberam que quando é guiado pela ressonância o procedimento, o que aumentou foi a taxa de câncer clinicamente significativo, né? Porque justamente a gente tira mais fragmentos da área mais suspeita, né? Então a gente vai lá ter uma tendência a tirar 3, 4 fragmentos da área suspeita, né? E antes era o que a gente chamava de biópsia sistemática, né? Que era randomizada, assim, você tirava
você tirava vários fragmentos assim aleatórios, né? Das regiões pré-determinadas, mas fragmentos aleatórios sem saber se era uma área suspeita ou não. O que mudou hoje, então, foi que com menos fragmentos a gente faz mais diagnóstico do que antigamente, né? Então, exato, é o que a gente chama de saturação, né, do nódulo. Então, só para o público que está assistindo entender, o que a gente utilizava e aqui ainda se utiliza um pouco quando se não tem uma detecção de um nódulo suspeito apenas pela elevação do PSA, o que a gente faz é a biópsia sistemática. Então, a próstata é um órgão normalmente dividido em 2 lobos, lobo direito e lobo esquerdo, e a gente ainda pode dividir ele em regiões, ápice, terço médio e base. Em cada uma dessas regiões, a gente normalmente coleta 2 fragmentos. Então, uma biópsia de próstata sistemática vai ter em torno ali de 12 fragmentos. E se você tem ali um nódulo suspeito, você vai saturar melhor aquele sextante para a gente aumentar a taxa de detecção. Mas quando a gente começa a guiar a nossa biópsia direcionada pela ressonância, a gente sabe exatamente onde está o nódulo ali, a gente satura só aquela região. E aí diminui desconforto para o paciente, risco de infecção, sangramento. Sim. Porque aí você fura menos, tem mais resultado e menos inchaço, né? Menos sangramento, então menos complicações e melhor resultado, né? Com Isso certeza. que melhorou bastante, né? E eu acho que esse que é o viés de tudo isso que a gente tem feito, né? Melhorar a qualidade e resultado e eficiência. Né? E como que você faz para definir se o paciente vai ou não para biópsia, no caso? Excelente como pergunta. que é? Vai na consulta com uma queixa e como que você define assim? Acho que a maior parte dos encaminhamentos, né, quando a gente tem para referenciar para biópsia, são elevações nos níveis de PSA. Então, para lembrar, né, o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, tirando o câncer de pele. 1 a cada 6 homens vão desenvolver câncer de próstata. Então, assim, é um câncer muito prevalente e, por não apresentar sintomas, tem que ser uma doença que tem que ser rastreada. O rastreio ele é feito tanto pelo exame do PSA, que é o exame coletado no sangue, quanto pelo exame do toque retal. Quando a gente tem ou alteração no PSA, confirmada laboratoriamente por 2 exames consecutivos, ou a alteração ao toque, seja um nódulo endurecido ou alguma região da próstata mais endurecida, tem-se sim, então, a indicação da biópsia para descartar a neoplasia. Quando a gente, no exame do toque, a gente não percebe nodulação e a gente tem essa suspeita para neoplasia, nesse momento eu acabo indicando já a ressonância, já pensando para ajudar na guiar a biópsia. A gente sabe hoje que as ressonâncias que têm padrões de PIRADS 1 e 2, o valor preditivo negativo dessas ressonâncias é em torno de 89%. Então, às vezes, você priva o paciente de fazer uma biópsia desnecessária nesses momentos. Mas Sim. quando a gente detecta algum nódulo suspeito, ou é uma história típica, paciente com história familiar, paciente com nódulo ao toque, esse é o paciente candidato sim a fazer uma biópsia, para a gente fechar o diagnóstico e aí a partir do resultado a gente determinar qual o melhor tratamento a ser seguido. E falando em tratamento, como que você determina se o nódulo é significativo? Porque tem aquela questão do Gleason, né? Gleason 6, que seria o grupo 1 melhor prognóstico, que muitas vezes ficam na dúvida se trata ou não, se faz uma radioterapia ou se só faz um acompanhamento, uma vigilância ativa. O 7, né, que já é chamado de grupo 2, né? ISUP 2, que já tem um prognóstico bom, mas não tão bom como o grupo 1, né, que seria o Gleason 6. Isso. E o 8, 9 e 10, né, que é tudo considerado já alto grau, alto risco. Então, assim, como que você define? Seria um pouco pelo tamanho do nódulo? Seria mais pelo Gleason? Um conjunto de achados? Assim, como que você define o que vai para a cirurgia? O que vai para a rádio ou o que vai para a vigilância ativa, no caso? Excelente pergunta. Então, a gente tem uma classificação, a gente chama de classificação de Brigande. Nessa classificação, a gente usa 3 critérios. Então, primeiramente, o PSA do paciente, que é um valor preditivo ali para a agressividade do tumor. A gente olha o estadiamento local, e isso é interessante, mas pode ser percebido apenas pelo toque retal, e o valor do Gleason. O Gleason, então, é essa avaliação do estudo anatomopatológico que vai definir a alteração citoarquitetural ali do tecido prostático. Quanto mais desorganizado é aquele tecido, mais agressivo é o tumor. E mais risco do paciente desenvolver metástases esse câncer tem. Então, quando a gente olha o valor de PSA associado ao Gleason, associado ao resultado do toque retal, a gente consegue classificar esse paciente nesses scores que o senhor comentou. Então, o ISUP-1 é aquele paciente com Gleason 3+3, normalmente PSA abaixo de 5, é um paciente que tem uma neoplasia mais indolente, é o que a gente chama de câncer não clinicamente significativo. Esse paciente, normalmente, ele pode fazer um protocolo chamado de vigilância ativa, onde nesse protocolo
Ao invés de se operar esse paciente, a gente sabe que a taxa de replicação celular ali, para a gente dobrar de tamanho, esse tumor demoraria em torno de 8 anos. Então é um paciente que a gente pode apenas acompanhar. E o acompanhamento é feito através da biópsia. Então, assim, imagina que é um paciente, suponhamos, de 65 anos, esse paciente vai precisar fazer múltiplas biópsias antes dele padecer, seja por outra doença. Então, se a gente puder fazer essas biópsias sequenciais de forma mais segura para ele, também é mais interessante. E aí, de novo, entra a importância da biópsia transperineal. Tá. Né? E a questão do tamanho, por exemplo, é muito comum a gente ver, o nódulo, por exemplo, Gleason 7, 2 milímetros em um fragmento. Como que seria a conduta num caso assim? Um paciente, por exemplo, de 70 anos. É complicado, porque o tamanho ali, para nós, ele vai ditar, por exemplo, a parte de estadiamento. Então, nódulo unilateral, menor do que 1 centímetro, a gente considera ele já um T2A. O T1A seria a apresentação da peça cirúrgica com câncer de próstata, mas em peça cirúrgica, por exemplo, de uma RTU. O T1B é a mesma coisa. O T1C, o paciente não tem nódulo, mas ele tem alteração ao PSA. Então, quando a gente coloca o paciente como T2A, que é nódulo menor que 1 centímetro, T2B, nódulo maior que 1 centímetro, e o T2C, que é nódulo bilateral, aí a gente já entra nessas classificações de pacientes com alto risco. Aí sim a gente tenderia a ter um tratamento mais invasivo. O tamanho nesse sentido, ele não tem tanta importância, mas se for, por exemplo, um nódulo microscópico, porém com Gleason elevado, esse paciente tem sim indicação de algum tipo de abordagem. Existe uma nota de rodapé do guideline, que é para o paciente que ele tem um Gleason, um ISUP 3, que o ISUP 2, que é um 3+4, com menos do que 5% da amostra de padrão 4. Que é comum, né? Esse paciente ele pode ainda fazer vigilância ativa, mas não é consenso entre os urologistas. Quando a gente tem um padrão mais agressivo, normalmente a gente tende a tratar. E quando a gente aumenta a taxa de detecção, né, da biópsia transperineal do câncer clinicamente significativo, isso evita que a gente faça o que o pessoal chama de overtreatment. Então, tratar desnecessariamente o paciente que poderia ser acompanhado, não é isso? Para a gente justamente tratar aquele que precisa, já que o paciente que tem um câncer mais indolente, ele não vai precisar sofrer ali as consequências de todo o tratamento cirúrgico ou radioterápico do câncer de próstata. Certo. E uma dúvida também que frequente é o seguinte: o paciente faz, por exemplo, uma biópsia, ele fez a ressonância, mostrou uma área que não era muito suspeita, vamos supor, uma pequena área de alteração de sinal na periferia, mas sem ser nodular, uma área inespecífica, assim, um PIRADS 3, né? E vai para a biópsia, você faz a transperineal guiada, né, pela ressonância e tira vários fragmentos daquela área e vem negativo. E aí o paciente fica preocupado, né? Tem uma história familiar positiva, pai morreu de câncer, irmão morreu de câncer. E aí, como que seria a conduta num caso desse? Se fosse repetir essa biópsia, teria que ser depois de quanto tempo, para não ter porque ela vai ficar um tempo inflamada, né? Depois de uma biópsia. E às vezes eles ficam na dúvida, assim, se eu for repetir, vai ser daqui quanto tempo, pelo menos? Como que é essa história? Assim? O paciente que ele tem um PSA mais elevado, ele cronicamente vai ser submetido a várias biópsias. Então é importante ele saber dessa questão de prazos também. Como você mesmo comentou, a biópsia ela fica a próstata fica bastante inflamada ali depois de um procedimento desse. Tanto que, por exemplo, até para você fazer uma prostatectomia, depois de uma biópsia tem que esperar pelo menos 8 semanas. É mais ou menos o prazo ali para você poder repetir uma biópsia. Lembrar que a gente tem imunistoquímico também, então isso auxilia ali na detecção. Mesmo aqueles pacientes que você vê só uma zona de atipia, depois da imunistoquímica você pode confirmar assim, a presença do adenocarcinoma de próstata ali. Então ajuda também a aumentar a taxa de diagnóstico, né? O estudo imunistoquímico. Mas normalmente eu esperaria ali essa questão de 8 semanas para repetir a biópsia, se eu achar que é muito provável o diagnóstico. Certo. Você tinha comentado que, tirando a pele, né, é um dos cânceres mais frequentes e tal. Eu estava vendo também uma estatística que está falando que o câncer de pulmão, que está ali quase empatado, né, com o número de mortes ali com próstata, está tendendo a reduzir, né, com a redução do fumo. E a próstata está quase que, em alguns lugares, ficando em primeiro lugar, né? Em mortalidade, assim, o primeiro câncer no homem em termos de mortalidade. Então, que você atribui, assim, a que você atribui isso? Então, seria o caso, talvez, do homem procurar quando já está com
uma coisa mais avançada? Como que seria isso, assim? Infelizmente, essa é a principal estatística. Então, assim, o câncer de próstata, apesar de não ser um câncer tão agressivo, ele nas formas mais tardias, ele se torna assim uma neoplasia importante do ponto de vista de mortalidade. É diferente do câncer de pulmão, que tem uma baixa incidência, mas uma alta taxa de mortalidade. E aí a gente vê que está se mudando esse paradigma, né, com as campanhas de cessação de tabagismo. A gente vê que está tendo uma redução na mortalidade. A gente já tem novos quimioterápicos também que agem muito bem, especialmente para adenocarcinoma de pulmão. E aí a gente vê essa redução na mortalidade do câncer de pulmão e a gente continua mantendo altos níveis ali de mortalidade por câncer de próstata. Né? O câncer de próstata é uma neoplasia que não vai dar sintoma, então por isso a gente tem que fazer o rastreio. E aí o rastreio precoce garante que a gente, com sucesso, faça um tratamento curativo. E infelizmente, quando o paciente chega tarde para a gente, os métodos que a gente tem de tratamento normalmente são paliativos. A gente não leva o paciente à cura, só no controle dos sintomas. Como que seria a diferenciação, assim, para a pessoa procurar o uro, para fazer uma primeira consulta e começar a acompanhar? Como que seria essa diferenciação e com qual idade seria? Por exemplo, no câncer de intestino, a gente sabe que é mais ou menos 10 anos antes, né, de um familiar próximo ter tido aquela idade. Por exemplo, se o familiar próximo teve com 65, você vai com 55, né, começar a fazer colonoscopia e tal. Como que funciona isso na próstata, no caso, assim? Tanto a Sociedade Brasileira de Urologia quanto os principais guidelines europeu e americano recomendam a partir dos 50 anos. Lógico que tudo é um consenso. Tem alguns pacientes que não querem fazer ou querem antecipar, e aí se eles sentem essa necessidade, a gente antecipa também. Quando a gente tem histórico familiar, pacientes de etnia negra, que também é um fator de risco para o câncer de próstata, a gente tende a antecipar esse rastreio a partir dos 40 anos. Então, normalmente, diagnóstico de familiar de primeiro grau é importante a gente começar a fazer esse rastreio pelo menos ali 10 anos antes. E lembrar que existem fatores genéticos relacionados à neoplasia que não necessariamente precisa ser do mesmo tipo histológico. Então, história familiar também de câncer de ovário e câncer de mama, principalmente na família materna, estão relacionadas ao gene BRCA1 e 2, que também é um gene causador de câncer de próstata. Então, se você tem história familiar na família materna de câncer de mama e câncer de ovário, é importante também antecipar o rastreio do câncer de próstata. Para mim, um caso marcante foi um colega que trabalhava comigo, né, lá no Hospital Santa Catarina, lá em São Paulo, e ele tinha mais ou menos na faixa de 50 anos. E ele tinha feito alguns exames comigo já, né, de próstata, né, de ultrassom, PSA, tudo, e ele vinha com um diagnóstico de uma prostatite crônica. Prostatite crônica. E aí foi indo, depois de uns 2 anos ele veio, Eduardo, fiz agora... Ele já tinha feito biópsia também negativa, ele fez uma outra depois, porque ele começou a aparecer uns sintomas diferentes, ele foi ver, já estava com metástase óssea. Então, aí, depois que fez o diagnóstico já da metástase, que ele foi fazer uma nova biópsia, bastante fragmental, e aí detectaram um câncer. Como que é isso, assim, às vezes pode passar despercebido, às vezes alguns casos vão ser mais difíceis de diagnóstico, como que funciona assim? Essa questão de confundir prostatite crônica com um CA de próstata. Assim. Isso é muito comum, infelizmente. A gente até vê mais casos pensando a suspeita do câncer e a gente acaba fechando o diagnóstico de prostatite crônica do que o contrário. Mas assim, a gente lembrar que o PSA é um exame de rastreio, por isso ele tem uma alta sensibilidade. O que isso quer dizer? A gente consegue detectar vários pacientes que têm alteração no exame. Porém, é um exame muito pouco específico. Então, é um exame que, quando alterado, não quer dizer especificamente que seja por câncer. Então, a infecção urinária, manuseio da próstata, relação sexual, andar de moto, andar de cavalo, andar de bicicleta, tudo isso faz elevar o PSA. E isso pode alterar essa ferramenta de rastreio. 2 outras patologias benignas que elevam o PSA de forma padrão, de forma basal, seria a hiperplasia prostática benigna, porque quanto maior o volume da próstata, a gente também tem maior volume de produção de PSA. E a prostatite crônica, essa engana muito a gente, porque a próstata cronicamente inflamada, ela secreta mais níveis de PSA. Isso pode ser feito, essa secreção inapropriada do PSA, ela pode acontecer de forma intermitente, então o paciente vai ter picos e vales na produção do PSA, e é a hora que normalmente esse paciente vai ser cronicamente biopsiado. Já tive pacientes que já fizeram mais de 15 biópsias, porque ele tem prostatite crônica, sempre tem uma elevação do PSA, opa, será que está virando um câncer? A gente vai lá e biopsia. E aí entra muito a questão da ressonância para nos auxiliar no diagnóstico. Então, lembrar que os pacientes que têm o PIRADS 1 e 2 têm um valor preditivo negativo muito alto na ressonância.
a gente também tem que se basear muito nas nossas condutas em medidas baseadas em evidência científica. Então a gente tem nomogramas hoje em dia, onde a gente lança a idade, a questão de etnia do paciente, se tem ou não histórico familiar, o resultado do PSA, o valor do toque retal, se tem alguma alteração ou não, e até os valores da ressonância. E isso nos dá, por exemplo, uma probabilidade desse paciente ter ou não uma neoplasia de próstata clinicamente significativa. Então, se você vê que essas taxas estão elevadas, é interessante sim indicar uma biópsia para esse paciente, para você não correr o risco de deixar passar um diagnóstico desapercebido. Tá. Quando o paciente tem uma próstata muito grande e só isso, não tem a prostatite, talvez fique mais fácil por aquela questão da densidade. Explica como que funciona a questão da densidade. Por exemplo, o paciente tem uma próstata de 120 gramas e um PSA um pouco elevado. Aí, nesse caso, a densidade não vai ser muito alta, né? Exatamente. A gente usa algumas ferramentas para a gente dar uma selecionada ali naquele PSA. Então, a primeira ferramenta básica que a gente usa é a relação PSA livre e PSA total. Então, sempre quando for dosar o PSA, pessoal, façam os dois, PSA livre e o PSA total. O PSA livre, normalmente, ele representa uma porcentagem em torno de 20% ali do PSA total. Então, quando a gente tem uma fração livre menor, fala mais a favor de neoplasia. E quando a gente tem uma fração livre maior, fala mais a favor de doença benigna da próstata. A densidade também entra nisso. Então, a gente pega o valor do PSA e divide isso pelo peso estimado da próstata. Quando a gente calcula o volume, a gente estima o peso, né? Então, quando a gente faz esse cálculo, uma densidade baixa fala a favor de hiperplasia, uma doença benigna. E quando a gente tem uma densidade mais alta, fala a favor de neoplasia. Então, são ferramentas ali de estratificação para risco do paciente ter um diagnóstico de câncer de próstata. Mas lembrar que quem vai dar o diagnóstico mesmo é a biópsia, né? Tá. E eu acho que uma última coisa que eu ia te perguntar, voltando ao assunto lá, de se a pessoa tem histórico familiar, essa questão dos 50 anos muda ou não muda, por exemplo? Ou fica a critério de cada médico e também do paciente, a preferência do paciente? Muda, o guideline recomenda a gente antecipar o rastreio, né? Então, se o paciente, por exemplo, o pai do paciente teve neoplasia de próstata com 55 anos, ele começa a partir dos 45. Tá, 10 anos. 10 anos antes. Mas assim, o paciente que tem histórico familiar ou tem a etnia negra, a gente já antecipa de antemão, independente da idade do diagnóstico do parente de primeiro grau. Segundo o Dr. Levi, né, que eu fiz o curso lá em Brasília, ele lembrou que o boom mesmo da técnica da transperineal começou na Noruega após um paciente ter uma complicação, né, pós-biópsia, acabou tendo uma sepse, acabou falecendo. Era um paciente rígido, né, com uma saúde muito boa, da construção civil, o cara era saudável e tudo, e foi tudo bem ali na hora da biópsia, mas depois de 2, 3 dias ele foi internado por uma infecção que foi só evoluindo e acabou tendo uma morte assim por sepse, né? Ele acabou complicando, tendo sangramentos assim, indo êmbolos para o cérebro e tal, e acabou falecendo. E aí, após isso, a filha dele, que era muito ligada a ele, foi atrás do médico e começou a questionar, né, se não tinha como mudar essa biópsia, já que ela era tão arriscada e tal. Não que tanta gente morresse, mas assim, quando morria, né, era muito complicado para a família e tudo. E aí, esse médico começou a fazer uma espécie de um levante assim, para mudar e tal. E acabou que no hospital dele, ele proibiu, né, de fazer a transretal. Ele começou a fazer a transperineal e começou a incentivar os colegas. Ele era o chefe da equipe, então ele começou a incentivar todo mundo a fazer a transperineal. E aí, de um ano para outro, a mortalidade caiu, né? Na verdade, zerou, né? De um ano para outro, zerou. E aí, ele começou a incentivar as pessoas de toda a Noruega, todos os uros, a fazerem pela transperineal. E após isso, o movimento se estendeu para toda a Europa e num dado momento eles começaram a considerar a transretal como uma má prática da medicina. Quer dizer, quem quisesse fazer poderia fazer, mas não era mais, vamos dizer assim, validada pela Sociedade de Urologia, né? O que você
sabe sobre essa história aí, como é que foi isso? Essa é a história que a gente conhece, né, do início do boom ali da biópsia transperineal, e lembrar que hoje o guideline europeu ele considera ali como uma forte evidência científica a gente recomendar a biópsia via transperineal. O que a gente ainda não tem, porque é uma técnica nova, né, o que a gente não tem são ensaios grandes, ensaios duplo cego randomizados, para a gente comparar as técnicas. Mas eu trouxe aqui alguns materiais científicos que a gente pode discutir depois, mostrando já a superioridade clínica entre as duas, tanto em redução de taxa de complicação, seja ela infecciosa ou não, assim como a retenção urinária, que era um risco que a gente achava que era maior e não é. A questão de dor no pós-operatório, hoje a gente faz a técnica com anestesia local, né, mostrando que é uma técnica sim plausível de ser feita só com anestesia local. E a questão também de taxa de detecção, que a gente mostra que é superior também em específicas áreas. Né? Sim, a taxa no mundo inteiro de mortalidade, né, nas biópsias até então, na transretal, a taxa era de 1 para 1000, né? Mais ou menos no mundo inteiro essa taxa de 1 para 1000, né? Eu fiz 1.200 biópsias mais ou menos até hoje, né? E tive um paciente que faleceu e não foi pela infecção. Não foi pela infecção. Na verdade, você comentou aí da retenção. Não, você comentou aí da anestesia local, que é possível fazer pela anestesia. E aí eu lembrei desse caso, né? Que foi um caso assim, bem complicado, que o paciente tinha 81 anos. A família, o paciente relatou que não tinha tomado água, não tinha ingerido nada antes da biópsia, nas 8 horas que antecederam a biópsia. Foi feita uma anestesia geral, né? Que no hospital que eu trabalhava era habitual fazer anestesia geral para todos os pacientes que iam para a biópsia de próstata. E o paciente acabou tendo um quadro que chama broncoaspiração. Ele acabou, no fim, complicando e morrendo, porque os pacientes que fazem broncoaspiração têm uma alta taxa de mortalidade. Então, assim, eu dou a opção do paciente fazer, sim, a anestesia geral, mas eu prefiro sempre que o paciente opte, né, por fazer com anestesia local, porque todo mundo vai ser melhor para todo mundo, né? O paciente vai ficar muito mais seguro. A anestesia é uma loteria, né? Os próprios anestesistas falam, é uma loteria. Pode não acontecer nada, o paciente pode nunca ter tido alergia a nada, por exemplo, e naquela vez, naquele remédio, ele ter o acidente anestésico, né, que a gente fala, uma alergia grave. Então, assim, eu prefiro sempre fazer com a local. E quem quer de todo jeito fazer a anestesia geral, que é dormir completamente, não quer ver nada, aí a gente dá a opção de ter o anestesista na sala e fazer a anestesia geral. Em relação ainda à anestesia local, também é uma preferência particular, onde eu fiz a minha formação, eram todas feitas via transretal com anestesia local apenas, não tinha sedação. Aqui no Mato Grosso eu vejo que é uma tendência, né? O pessoal, durante a formação, eles aprendem dessa forma e vem se mantendo assim. Mas é melhor para o profissional, porque é mais rápido, então a gente consegue dar mais rotatividade de sala, de procedimento. Para o paciente é melhor, porque ele ainda desperto, ele não demora tanto para se recuperar, prontamente ele já sai ali, o jejum não é prolongado para fazer o procedimento, ele pode sair dali andando, dirigindo já, então assim, é muito mais seguro também para nós, e a gente tem a evidência científica mostrando que é plausível, é feito sim com anestesia local, o paciente não tem muita dor durante o procedimento, então é seguro dessa forma. Sim, eu acho assim que como nos locais que estão fazendo a transperineal, eles conseguiram zerar, por enquanto, a mortalidade, né? Nessa questão da transperineal, para mim ainda ficou esse né? Esse problema da anestesia para resolver ainda, assim. Se os pacientes um dia toparem todos fazerem pela anestesia local, para mim vai ser mais tranquilo, assim. Eu acho que vai ficar sempre esse risco, né? Esse risco anestésico enquanto a gente ainda tiver anestesia geral, né? Eu sei que tem pacientes que são muito ansiosos, né? Mas... E eu percebi também que quando o paciente tem abaixo de 50 anos, é muito difícil fazer a transperineal com a local. Porque o tônus, né, da região anal ele fica aumentado ainda, comparando com uma pessoa mais idosa. E aí... Como o aparelho que guia a biópsia é transretal, né, só a agulha que vai transperineal, acaba tendo um incômodo com o paciente ali acordado. O que a gente pode fazer é aumentar um pouco a sedação via oral, para o paciente ficar praticamente
quase que dormindo ali, né? Fica bem tranquila, mas tem um certo incômodo com o paciente abaixo de 50 anos. Eu vejo que talvez nesses casos, né, seja conveniente fazer a anestesia mesmo. Daniel, te agradeço então muito pela vinda aqui no podcast e acho que as suas considerações vão ajudar bastante os pacientes que estão nos ouvindo. E você gostaria de fazer as suas considerações finais, então? Então, para o público que está assistindo a gente, lembrar da importância do rastreio do câncer de próstata. Você que tem aí um pai, um tio, um avô que já está acima de 50 anos ou que tem história familiar, procure o urologista, faça o seu rastreio anual. É importante cuidar da saúde do homem no geral. A gente não vai cuidar só da próstata, vai cuidar do rim, vai cuidar da bexiga, vai cuidar do coração, vai cuidar do pulmão também, porque saúde do homem é importante ser lembrado sempre. A gente se negligencia muito e a gente é a força de trabalho que gera o sustento de casa, então a gente tem que cuidar da gente também. Queria agradecer o convite mais uma vez, Eduardo, pela parceria esses últimos anos. E você poderia deixar a sua rede social, o local que você atende para os pacientes te encontrarem? Perfeito. Atualmente eu atuo na Clínica Vida, em Várzea Grande, é meu consultório principal. Lá eu faço atendimentos particulares e por plano de saúde. E a minha rede social, pode seguir no Instagram, é o @dr Daniel Pires Vaz, tudo junto. E eu tenho o site também, urodanielvaz.com.br. Pode me seguir lá que tem bastante informação. Muito obrigado. Obrigado.